Paquera mandou Não 20 tem reais. ela, Boa noite, galera. Já que a Sony, a princípio, não lançará mais jogos para PC, será que os jogos já lançados rodariam no novo Xbox? Ou a Sony impediria isso? Interessante. Essa é uma ponderação interessante que a gente pode emendar justamente na notícia que a gente tem agora, é que quer dizer, não é uma declaração... Bom, é certo isso já, que a Sony não vai mais lançar seus jogos para PC, a não ser os jogos online multiplayer, tá? Eu queria muito falar sobre isso. E um dos motivos, aí é tudo especulação, né? É justamente que agora a Steam Machine e o próximo Xbox, quer dizer, a Steam Machine definitivamente vai rodar Steam, e o Xbox provavelmente também vai rodar, que nem o ROG tem, né? E que você poderia jogar os jogos do PlayStation no Xbox, né? E essa pergunta que você fez, eu não duvido que a Sony tire os jogos da Steam, tá? Porque isso já aconteceu com outras empresas. A Ubisoft fez isso no tempo. A EA também. A EA, Activision já fez, voltou, né? Voltou tudo, mas dá pra tirar. Tranquilamente dá pra tirar, e eu não duvido que tire, tá? Eu não duvido que tire. Mas a informação é essa, que os jogos do PlayStation não vêm mais para o PC, a não ser os multiplayers. Então, Marathon vai continuar vindo. Esses live service qualquer que eles vão lançar aí. Geral vai continuar mas quem que liga pra esses live service aí, né? O Helldivers 2 é um jogo relevante, né? Tipo, verdade. Assim como o Sea of Thieves, eu acho que é um jogo que foi muito bom lançado no PlayStation. Eu acho que o Helldivers é um jogo que tem que ser multiplataforma mesmo. Agora, eu queria muito falar sobre essa notícia, Dave, porque a gente chegou a comentar quando foi rumor antes, né? E aí o Cross trouxe um ponto muito válido, que é o ponto de os usuários do console, ele valoriza muito, né, essa exclusividade. E, sinceramente, pensando que o próximo Xbox, como a gente viu, né, a gente vai falar aí, o próximo Xbox falou já que vai rodar em Windows. Isso, né? Não falou que vai rodar em Windows, né? Vai rodar jogos de PC. Isso, PC e jogos de PC são jogos que tem na Steam, né? Convenhamos. Só se eles bloquearem a Steam. E se vai ter Steam no próximo Xbox, vai ter God of War, o Days Gone, o The Last of Us, o 1 e 2, todos os jogos exclusivos de PlayStation vão ter lá, né? E aí eu entendo que isso aí, cara, é a mesma coisa que aconteceu com o Xbox, só que a PlayStation não quer isso, diferente do Xbox, né? Que foi pra esse caminho. E aí eles seriam forçados a fazer isso. Então aí eu entendo que pra Sony é melhor esse caminho. Mas eu fico muito triste, eu tava até falando no Instagram isso, que uma coisa é fato. A melhor versão desses jogos da PlayStation está no PC. Com um FPS maior, gráfico melhor e algumas coisas melhores. Por mais que grande parte deles tenha lançado bugado, quando eles consertaram, ficou incrível o jogo. E são jogos incríveis, né? Nossa, os jogos da Sony são muito bons. Aí essa parte que é ruim pra mim, porque eu adorava jogar eles no PC. E agora não vai ter mais, e uma galera que só tem PC não vai ter PlayStation. O cara não faz questão. Ele não vai jogar esses jogos, simplesmente. Vai, vamos. O que eu ia falar, inclusive eu sei da opinião, as diversas opiniões que temos aqui na bancada, eu acho que a minha do Fênix é a que se aproxima um pouco mais. Acho que o Cross, o Mika já devem ter falado sobre isso também. Eu entendo todo o ponto, gente, de fortalecimento de marca, de comparações com a Nintendo, a questão que não é uma ação pró-consumidor e sim a que vê benefício para a empresa mesmo, e faz total sentido, porque eles estão aí levando em consideração uma possível queda de números na venda de console, o fato de que os jogos do PC não estavam vendendo tanto assim, para ser uma... para eles continuarem tanto com isso. Mas assim, o que eu só fico triste é que, convenhamos, aqui pra gente, felizmente, a gente faz parte de uma porcentagem ínfima da população que consegue, no início de geração, comprar todos os consoles. Muito bem lembrado, Thaís. E agora, a gente tá num momento de indecisão tão grande que a gente tem que planejar o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro de maneira minuciosa. Porque se você for levar pra parte de entretenimento, você não tem só videogame. Você tem o serviço de assinatura ali de música. Você tem o serviço de assinatura de filme, de série. Você tem, às vezes, serviço de assinatura de livro. Então, assim, você tem que gerenciar muito bem dentro de uma casa. A grande maioria tem que fazer isso para poder, vou seguir por esse caminho. E, às vezes, é assim, uma decisão para uma década. Às vezes, a pessoa vai investir o dinheiro dela ali para durar anos. E a gente tá numa situação que, assim, vale mais a pena, atualmente, do jeito que tá indo o Xbox, vou gastar as minhas fichas num PC. Aí, memória RAM. Aí, então, olha, não, mas aí agora os exclusivos do Xbox estão saindo PlayStation 5, então vamos pro PlayStation 5. Ah, mas agora a Xaxarma falou que o Xbox tá voltando. Então, assim, no fim das contas, gente, é só triste. Porque
De novo, eu entendo quem aplaude, fala assim, olha, que legal, voltamos a ter o nosso exclusivo, mas assim, olhando aqui pra gente, tirando um pouco do ego, assim, de olha, eu tenho, você não tem, eu acho que é só triste. Porque a gente tá capando quem tomou uma decisão agora recente de ficar com um PC pra poder investir em jogos, que aí vai perder mais opções. Então, no fundo, pra mim é isso. Eu só sinto pela galera que ainda tem mais essa. É mais dinheiro que vai ter que gastar, mais uma... Enfim, mas a Sony tá no direito dela. A Sony é dona das marcas, a Nintendo faz a mesma coisa, a gente já comparou. Mas é só isso, eu só acho que é realmente triste. Aquela coisa, né, galera? E é algo que a gente lamenta justamente porque a gente chegar à conclusão, né, que existem algumas empresas, tá? Que o cliente ainda é eu e você e tal. Mas a grande maioria das empresas, e quanto maior essa empresa é, mais isso é verdade, o cliente da Sony, do PlayStation, não é você, não sou eu, não é o fã do PlayStation e nem o jogador de PC. O cliente da Sony, da PlayStation, são os acionistas, tá? Esse é o cliente da Sony. É ele que a empresa tem que agradar, tá? Então, essa é somente esse tipo de decisão. Por quê? Você pega aí, e é claro que a Nintendo deu aula disso, mas a Nintendo deu aula disso não por causa de decisões corporativas, tá? Claro que a Nintendo toma decisões corporativas, mas a Nintendo não mudou sua estratégia desde a sua concepção em videogame. O foco dela é o jogador dos jogos. E é só isso. E eles são bilionários assim. E não importa. Não correram pra live service, não correram pra Battle Royale, nada. Jogos para quem quer jogar meus jogos. Parece simples, né? Parece fácil de compreender, mas muitos parecem que não. Mas na Nintendo ainda parece que o cliente final dela ainda é o cara que compra o teu Switch, entendeu? Mas para a Sony, para a Microsoft, o cliente dela não é mais essa pessoa. É o acionista. Então, o que deve ter vindo, né? A Sony fez isso e colocou os jogos no PC anos fazendo isso. E teve algumas vendas razoáveis. Não foram vendas, se você comparar com a base de jogadores que tem no PC, não foram vendas tão relevantes assim. Se ele vendesse a mesma coisa no PC que ele vende no PlayStation 5, era uma decisão mais difícil de tomar. O único que foi muito relevante é o Helldivers, que vai seguir. Porque é um jogo mais pra... É um live service e tal, e é diferente. Então, ela tá vendo que... Porque são várias coisas, tá, gente? Não é só você... não vai ter mais a venda do PC. Não, você não vai ter a venda do PC, mas você não vai ter o custo de desenvolvimento, você não vai ter que contratar um third party pra fazer isso, você não vai estressar os seus estúdios pra fazer mais uma versão, ter outro lançamento, esforços de marketing. É um montão de coisa que você tira, não vou ter que fazer mais nada disso. E vou focar e vou fortalecer a marca, o que de fato vai fazer, a custo de deixar um monte de gente sem jogar, né? É isso que a Sony vai fazer porque o cliente dela é o acionista. Não é você, não sou eu, não é quem tem PlayStation, não é quem tem PC. É o acionista. E se isso, obviamente, foi avaliado lá dentro, que essa é a melhor decisão de negócios a se tomar. Vendo os rumos que a indústria está tomando. Vendo o quanto o Xbox está sofrendo por ter feito o caminho contrário. Isso aí, de ter saído disso. E olha o que aconteceu com o Xbox agora. Olha o caos que tá no Xbox. E a Sony... E assim, essa decisão foi tomada, tipo, agora. Próximo lançamento já não vem PC, tá? Isso é uma decisão que eles já tomaram pra acontecer imediatamente. Que já lançou... Não, o Yotei, o Saros e o Wolverine, nenhum desses vai. Mas eu achei interessante eles falarem o Yotei, porque certamente a gente estava esperando já o Yotei ter uma versão pra PC. Esse que é o negócio. Qual é o negócio do PlayStation? O PlayStation precisa vender máquinas. Os jogos que a Sony faz, os exclusivos que a Sony faz, e é isso que eu já falei há muito tempo. Pra mim, exclusivo só é bom se ele não existisse, se ele não fosse exclusivo. Como, por exemplo, Mario não existisse se não fosse exclusivo. O Pokémon não existisse se fosse exclusivo. O God of War, ele não ia existir se não fosse exclusivo. Por quê? Porque as empresas criaram esses jogos pra vender máquina. Entendeu? Eles criaram esses jogos para vender o seu console. E quanto mais consoles eles têm vendido, mais dinheiro eles ganham vendendo tudo dentro do console, não só o seu próprio jogo. Então, se a estratégia da Sony está baseada em vender aparelho, vender PlayStation, e, né, por mais que eles tentaram se desvirtuar disso com os live service, não sei o quê, a estratégia deles gira em torno de vender console e tá funcionando. Então, para vender mais console, para potencializar a minha venda de console, potencializar a venda da minha marca, deixar os jogos exclusivos no PlayStation é o que tem lógica, mercadologicamente falando, e é isso que eles vão fazer. Isso aí. O Dava falou uma coisa muito importante, tá? A Sony viu o que aconteceu com o Xbox. Não deu certo. Começou a derreter tudo. A Xbox não tá conseguindo mais virar como era antes. A prova disso é que eles estão basicamente saindo da guerra de console direto com o PlayStation e claramente declarando que a próxima geração vai brigar com o Steam Machine, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. O Steam Machine vai ser um console que vai rodar SteamOS, né? A gente não tem muitas informações, mas ele vai rodar SteamOS. Até então não tinha nenhum concorrente.
A Xbox, ela soltou os seus jogos para todas as plataformas, diversificou tudo é um Xbox hoje em dia. O que aconteceu? Ninguém compra Xbox mais. E é importante, como o Dava falou, é importante vender máquina. E eu acho que essa postura da Sony, de forçar as pessoas a irem para a plataforma, irem para a sua arquitetura, para a sua infraestrutura para jogar os seus jogos, funciona há anos com a Nintendo, né? Se você quiser jogar Nintendo hoje em dia, você tem que comprar um Switch ou dar os seus pulos. Mas o importante eu gosto do fato deles liberarem os live service para todas as plataformas, isso mantém a base de jogadores. Mas o que me preocupa é a PlayStation sem concorrente, Dava. Isso me preocupa. É, claro. O monopólio do claro. mercado não é bom, não é bom pra gente, cara. Porque os acionistas vão deitar e rolar em cima da gente. Eles podem colocar o preço que eles quiserem, não é saudável. Acho que a Xbox, acho que a Microsoft, a senhorita Asha Sharma, acho legal essa postura dela de, galera, vamos voltar aqui, é isso aí, vamos voltar aqui, o Xbox vai voltar, vamos lançar um console novo. Mas, Dava, eu fico com medo de uma coisa. Porque a Sarah Bond, antes de ser desligada ou sair, enfim, a Sarah Bond, antes de ser desligada da divisão de Xbox, ela falou que a próxima geração de Xbox ia ser uma geração de consoles premium. E quando a gente coloca premium em relação a videogame, a gente sabe o que acontece. O Xbox ROG Ally X chegou aí custando quase 14 mil reais, se eu não me engano. Né? É um preço exageradamente alto que chega pra gente aqui. E aí mostra que o foco deles não é entregar para um consumidor do dia a dia. Eles querem elevar o nível do consumidor. E isso aí prejudica. Por quê? A gente não tem um concorrente direto com o PlayStation. Será que o próximo console da Xbox vai lançar uma versão que seja só console para competir com a Sony, Dave? Não, e assim, a gente ainda não sabe o que eles vão fazer em relação aos exclusivos, né? Porque a Chachama falou um monte aí, mas disso não tem nada. Então, se não... É aquele negócio, cara. É que tem informações aí do novo Xbox, mas, cara, eu acho que o problema da Xbox é a Steam Machine, gente. Porque, sinceramente, o cara do PC que vai escolher o console vai pegar a Steam Machine ou pegar qualquer coisa de outra marca. Só um ponto aqui, eu tô lendo, então eu vou focar aqui um segundo, mas acabou de ter uma breaking news sobre a Steam Machine aqui, tá? Enquanto a gente fala sobre Maravilhoso. A gente tá em março, né? isso... mas eles já né? tinham falado que ia ser até junho, né, o lançamento. Mas... Aqui, ó, a Valve tá falando que eles esperam lançar em 2026. E é isso. Eu acho que... Essa é breaking news? Essa é breaking news. Mas não já tava resolvido isso? Não é sempre 2026? Eu vou entender aqui, porque ele teve um update, assim, no site, né? O SteamDB teve update da Steam Machine, o Steam Frame e o Steam Controller, e eu vou entender aqui o que tá acontecendo. Ô, Dave, só pra tu tocar aí, já que o Fênix mencionou o Steam Machine, a gente sabe que um dos pontos fortes do Steam Machine e do Steam Deck é o SteamOS. Não é, Fenicão? O SteamOS é um sistema operacional que ele é concebido para rodar jogos. É completamente diferente do raciocínio do Xbox. A Microsoft, ela cisma de colocar o Windows nos negócios de... ninguém aguenta rodar mais jogo no Windows. Mas não foi feito pra isso. Eu acho que o Windows não tipo assim, o Windows é o problema, mas eles botarem o Windows não é o problema. O problema é ser o Windows. Eles podem consertar o Windows. Eu acho que se a Microsoft focar em criar um sistema operacional game... Mas eles têm, né, o Xbox OS, mas tem uma galera que fala que o Windows, ele é um problema grande, porque a cada versão nova, a galera na programação lá foi botando em cima e... Tem quem alegue que a programação do Windows é uma bagunça e para consertar um caos e a Microsoft não faz por isso. É muito possível. E aí, agora, né, que a gente tá em PlayStation, vamos falar dos rumores que saíram essa semana também do próximo God of War, tá? Cara, eu só queria falar rapidinho que, além disso que a gente falou da PlayStation e exclusivar os jogos, queria só puxar rapidinho, atrelado a isso, porque o Resident Evil, ele vendeu muito bem, né? Eles 5 milhões em 5 anunciaram dias. que foram 5 milhões em 5 dias. Isso. E ao mesmo tempo, aqueles caras que a gente gosta do Alinea Analytics soltaram um estudo deles que eles fizeram. E olha que interessante. Esse estudo deles mostra que esse jogo foi o primeiro da Capcom que marcou esse momento de transição da Capcom, que eles, há alguns anos, começaram a investir mais em PC. E aí é muito interessante de ver esse dado que eles botaram ali, né, que pelas estimativas deles são 4,3 milhões de cópias. A Capcom deve ter algumas cópias que eles sabem a mais, principalmente mídia física, sei lá, que os caras não pegaram. Mas dessas que eles pegaram, 2,3 milhão é de Steam. É mais player de Steam do que de console ali, ó. Como a gente pode ver. Caralho, mas aí...
Achei Caraca, o interessante. Xbox tá nas baixas, hein, gente? Tá nas baixas. Ninguém, Meu nas Deus, baixas. nenhum gente. nenhum que desenvolvedor isso? quer comprar dev kit pra fazer coisa pro Xbox mais, Caraca, cara. tipo, é 8 vezes mais o PC, praticamente. E esse foi o maior... 5 vezes mais do PlayStation. Isso é loucura, gente. É. E aí, o Caraca. que eu acho interessante é que, pô, a Capcom sempre vendeu mais nos consoles, né? Eles fizeram esse investimento, fizeram. eles fizeram essa pegada. E o Hack-In, inclusive, é um jogo que lançou com Path Tracing no PC. É. E não é sempre que os jogos lançam com Path Tracing antes do lançamento, assim. E a gente testou eles antes do lançamento e ele já tinha. É bem impressionante, então dava pra ver que a Capcom realmente fez uma parceria com a Nvidia. E os frutos estão aí. Eles conquistaram essa base de players no PC que combina muito com a franquia, na real. É uma franquia que combina com esses jogadores de PC. Então, eu ia falar justamente isso, questão da franquia que combina com jogador de PC. Será que a gente não pode colocar nessa equação aí o fato de ter os mods? Que o pessoal Também, tá Também, sempre claro. certeza, pedindo Isso, isso. mod claro, no o PC Resident junta Evil é muita muito forte. coisa, né? Mas Então. eu acho que o importante também, né, Fênix? E eu acredito que seja... Não sei, porque eu não joguei no PC isso aí. Mas isso também é um indicativo de que o jogo está bem otimizado para PC. Que, né, uma grande gama de jogadores Ele consegue tá muito jogar bem, com hardware, né, não tão Sim, variado, high-end. né? É. Hardware variado. Isso é muito difícil de fazer, tá? É, realmente. Impressionante. Mas Legal é isso. ver isso aí, viu? Essa informação é muito legal, ver o PC... os jogos estão saindo pra PC mais otimizados, que era um problema. O Fenicão é um cara que era apaixonado por Star Wars, né? E o Star Wars veio todo cagado pra PC. Dá pra ver que a Capcom, ela se encontrou também em outra plataforma. Isso é muito legal.